Bom, muitas pessoas acabam ferindo a pele devido à sensação de coceira intensa, sabe? Você fica coçando, coçando. Apesar de comum, esse sintoma pode indicar alguma doença. Por isso, é preciso ficar atento. E quem traz várias dicas pra gente é a dermatologista Joana Barbosa. Bom dia, Joana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer é tê-la meu. aqui. Prazer é meu. Joana, me diz uma coisa, a coceira por si já é uma doença ou não? Ela é só um sintoma? A coceira é tida como um sintoma, mas ela precisa ser investigada porque ela pode significar uma doença. Então, hoje, o que a gente tem facilitado para nos dar um diagnóstico e uma avaliação, até para explicar para o paciente, é o que representa uma coceira. A coceira representa um processo inflamatório, uma agressão, uma irritação na pele. E ela pode ser diferenciada de acordo com as causas. Então, assim, a causa mais comum que a gente tem, e que é uma causa que a gente tem como sazonal, que representa épocas do ano, é o ressecamento da pele. Então, o mais frequente que a gente acabou de viver, vindo do inverno, da época mais seca do clima, baixa umidade do ar, é a gente ter esse ressecamento e o ressecamento em si ser a causa de uma coceira, que é um sintoma, e a doença em si é o ressecamento, é a perda da barreira cutânea da pele, da proteção. Inclusive, Joana, a gente tem até algumas imagens de causas que podem gerar a coceira. Vamos mostrar. A primeira o ressecamento que eu acabei de falar. Que você acabou de falar. Sim. Vamos para a próxima, que é prurido primário. Prurido primário, sim. Prurido é o termo técnico para coceira. Então, quando a gente quer falar prurido, a gente, entre médicos, se entende como coceira de pele. Primário significa que ele não tem uma doença de base. Ou seja, ele não tem uma doença sistêmica, como um diabetes, como uma insuficiência renal, como uma alteração hepática, causando esse prurido. O prurido primário, ele tem como maior exemplo a pele ressecada, que não é uma doença, é só um sinal de perda da barreira cutânea. Quando a gente pensa em prurido secundário, significa que ele tem uma causa prévia e essa causa precisa ser investigada. E aí entram as doenças sistêmicas que podem causar. Então, a gente tem como as doenças de cada aparelho, por exemplo, o aparelho endocrinológico. Uma das principais causas é o próprio diabetes. O diabetes, ele não causa um prurido difuso, mas ele tem principalmente relação com o prurido anogenital. Então, das partes íntimas, do ânus, é um prurido que está associado à doença do diabetes em descontrole. Mas a própria diabetes, ou o próprio diabetes, ele já deixa a pele mais ressecada. Também, como segunda opção, assim, você tem às vezes mais de uma causa para aquela coceira, entendeu? Então, as causas podem se acumular. Outros exemplos de prurido secundário, que seria relacionado a doenças prévias. A gente tem todas as doenças relacionadas à função hepática, ou seja, a função do fígado. Quando a gente tem uma drenagem muito difícil das enzimas hepáticas, que a gente chama de colestase, a gente tem aquele chamado de icterícia, aquele amarelão. Isso pode estar associado a um prurido difuso muito intenso. E aí, o que acontece com esse amarelão? É como se jogasse algo que deveria ser eliminado para a pele e aí aquilo vai provocar uma reação. É um depósito. Como aquela substância não foi eliminada, não foi digerida, né, pelo nosso organismo, ela acaba sendo depositada na pele e irritando aquelas nossas terminações nervosas que levam essa irritação ao prurido, à coceira. Entendi. Lembrando que você de casa pode participar dessa conversa aqui, mandando sua mensagem pelo WhatsApp 984029756 e aí durante a entrevista a gente tenta tirar suas dúvidas, tá? Próxima tela, vamos mostrar então a próxima tela, que é manter a pele hidratada. Aí já fomos Isso já seria tratamento. O tratamento, né? Eu acho interessante a gente lembrar ainda duas áreas de doenças prévias que são capazes de causar uma coceira. Uma delas são os cânceres, todos os tumores. Olha. Existem alguns tumores que depois de anos que o paciente está coçando, você descobre a lesão. Então, às vezes, a coceira, ela pode ser um indicador de uma doença neoplásica, que seria cancerosa, iniciando. Às vezes, o paciente que chega no meu consultório com uma coceira muito intensa, uma queixa muito grande, eu tenho o costume de investigá-lo. Às vezes, alguns exames, às vezes um acompanhamento mais de perto, até para avaliar se pode ser o aparecimento de uma doença cancerosa ou não. Entendi. E a coceira ela pode ser provocada por fungos na pele também, né? Essa seria uma outra causa importante, qualquer infecção de pele. Então, não só fungos, por exemplo, bactérias, alguns vírus,
Os fungos, que são as micoses, como eles são conhecidos, também são infecções capazes de causar grande coceira. E além de alergia, né? Além das alergias, não é mais uma muita outra coisa causa. que pode provocar coceira. Alergia. A alergia é a causa talvez mais comum depois da pele ressecada. Qualquer alergia de contato, que a gente chama. Então, são substâncias que têm contato na pele, elas causam essa irritação, geram processos inflamatórios e esse processo inflamatório produz a coceira. Entendi. Qual é o tratamento mais indicado ou depende de caso para caso? Vai depender muito da causa prévia. Como a causa principal é o ressecamento, então por isso vem essa tela da pele hidratada. A pele hidratada, ela dificilmente vai coçar tanto quanto uma pele seca. Então, mesmo que exista uma doença de base, se ela estiver hidratada, o sintoma já vai ser aliviado. Então, a primeira coisa é manter essa pele hidratada. A gente tem mais algumas imagens também de tratamento. Vamos para a segunda, que são medicações direcionadas. Isso. Aí é interessante a gente pensar na causa. Então, já falando do prurido secundário. Então, regularizar um diabetes descontrolado, avaliar a função do fígado daquele paciente, avaliar a função renal dos rins, porque também quando a gente não tem uma excreção total das substâncias, a gente também pode ter a coceira. Investigar nos casos das neoplasias, dos cânceres que eu falei, e até fazer exame, ou assim, o exame do paciente com coceira tem que ser um exame difuso, até para poder excluir uma micose, para poder excluir uma sarna, que é a escabiose. Doenças infecciosas, elas são visíveis. Então, muitas vezes eu consigo excluir ou diagnosticar numa primeira consulta, num exame clínico. Joana, no início eu até comentei com a Carol que às vezes, né, quando tá coçando assim, eu gosto de dar uma coçadinha, a gente tenta não usar uma, a gente gosta de dar uma coçadinha. Eu sei que é extremamente errado isso, né? Por favor, pode puxar minha orelha aí, por favor. Bom, a gente deve evitar esse traumatismo na pele. Claro que a coceira é um sintoma que às vezes é incontrolável. Então, muitas vezes o paciente realmente arranca pedaço, deixa ferida. Por isso que o diagnóstico tem que ser precoce. Se a minha recomendação hoje, assim, para a gente poder esclarecer para quem está nos assistindo, minha recomendação é se é uma coceira prolongada, ou seja, tem mais de uma semana, tem mais de 15 dias, é num lugar específico, está surgindo alguma coisa na pele, é interessante ele procurar um dermatologista, avaliar se tem alguma lesão clínica naquela região, hidratar em casa até ele conseguir essa consulta. E aí sim, fazendo um exame clínico, vai poder ser diferenciado de uma doença infecciosa ou não e avaliar as outras doenças sistêmicas. Entendi. Vamos para a última tela, então, de tratamentos, que é antipruriginosos. Como prurido é o termo técnico, os antipruriginosos são os termos técnicos que a gente usa para os medicamentos. O que entra nessa... Que é tipo anticoceira. É anticoceira. Vamos aí no básico. O que entra nesse nome? Assim, o que entra é o seguinte, a gente pode usar antihistamínicos, que são os antialérgicos. A histamina é a substância que produz o prurido, então o antihistamínico entra como uma opção. Até os próprios anti-inflamatórios, como a gente tem um processo inflamatório iniciando, ele é capaz de reduzir. E tem algumas medicações mais intensas, para casos mais específicos, que são capazes de controlar o prurido central, que é do nosso sistema nervoso central. Mas são casos bem específicos que têm que ser avaliados. Mas assim, para a gente finalizar então essa conversa, o que você falaria para o pessoal que está em casa, que de repente está aí há mais de uma semana já coçando, está sentindo, né, um incômodo muito grande? A minha dica principal é: fique atento, valorize o seu sintoma, observe o seu sintoma. Se existe uma coceira permanente, ou seja, mais de uma semana ou mais de 15 dias, num lugar específico, com alguma alteração de pele, ela deve ser avaliada. Claro que existem coceiras muito simples, que a gente chama de benignas, que coçou 2, 3 dias, era uma picada de inseto, ou encostou alguma coisa que gerou uma inflamação ali, e realmente não tem nenhuma relevância, e ela pode ser tratada em casa só com hidratantes. Mas se é uma coceira permanente, faça a hidratação em casa, agende uma consulta com o dermatologista e vá mostrar sua lesão. E investigue, né? Investigue. Fique atento. E eu volto a falar, no primeiro tema, que foi a questão da falsete plantar, eu falei que é importante a gente fazer o check-up e mais uma vez eu volto a falar da importância do check-up anual, né? Sim. E da importância do autoconhecimento. Sim. Eu acho que se o paciente tem autoconhecimento do que ele está sentindo, dos sintomas que ele tem, das lesões visíveis que ele está sentindo, a pele é um órgão muito exposto. Então é fácil de você fazer o seu acompanhamento. E quando você tiver a dúvida ou algo muito prolongado, é melhor consultar.
com certeza. Joana, muito obrigada. Obrigada a você. Prazer. Muito obrigada, prazer conhecê-la. Prazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.